Olá, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou a Rosiméria Lobato e aqui do meu lado Léo para Campo. somos alunos da Escola de Música da UFPA, EMUFPA, e esse é o nosso primeiro episódio do nosso trabalho, na nossa disciplina de projetos e produtos, da nossa professora Carla Cabral. E hoje nós estamos aqui com a presença de uma pessoa maravilhosa, um grande nome da nossa música paraense, Félix Robato. Tudo bem? Tudo bem, prazer, uma honra. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos bater esse papo. Vamos lá. Félix, gostaria de começar esse videocast perguntando para você sobre a sua carreira acadêmica, sua carreira musical. Você começou muito jovem a carreira acadêmica de música, na faculdade de música, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre seus primeiros passos na música, tocando percussão e entrando no curso de música da UEPA. Primeiramente, obrigado mais uma vez. E vamos começar esse papo. Eu comecei muito jovem na música. Eu sempre falo que tem dois momentos na minha vida, que é o momento que eu entro para a universidade para cursar música, e esse momento anterior na música, na vivência da noite, de tocar na noite, né? Eu comecei muito jovem, comecei com 12 anos, minha primeira banda, eu tinha 12 anos, era uma banda que ensaiava mesmo para tocar, não era uma banda que ensaiava assim, para brincar, eu era o mais jovem da banda. Eu vim no colégio que tinha muitos músicos, o Colégio Gentil, né? Eu estudei no Gentil, sobrinho de freira, aí ele consegui estudar no Gentil, e lá tinha uma banda do colégio, e eu sempre ficava de olho nessa banda. Eu já estava muito interessado em tocar percussão, que eu morava também num bairro que quase toda rua tinha uma banda. E tinha muitos jovens da minha idade que tocavam também nessa época. Então aquilo me encorajava, meio que mostrava para mim que era normal uma pessoa bem jovem tocar. Aí eu ia nos ensaios das bandas e tal, e aquilo ficou um pouco na minha cabeça. Assim, eu não tenho tradição na família de músicos, eu tenho alguns músicos, uma parte da minha família que mora em Salvador, mas eu não tenho muito contato. E nesse período, quando eu era jovem, eu comecei a tocar na noite. Tinha uma casa de show perto de casa, que era o Leolá, e eu comecei a tocar lá. Fiquei muito tempo lá. Nessa época eram bandas baile, né, que tocavam na rádio. Na época a rádio era bem mais eclética, né? Na rádio tocava pagode, tocava axé, tocava pop rock, tocava forró, tocava de tudo. E a gente era meio que movido pelo que estava rolando na rádio. E isso foi muito bacana, porque é uma experiência eclética que a gente tem de aprender a tocar vários gêneros, né? E naquela época não era como hoje, tinha internet para assistir, era coisa de ouvir rádio, de botar fita cassete para quando a música tocar, a gente gravar e depois ouvir para aprender. E tinha muito do outro ensinando também, era uma experiência assim muito diferente do que é hoje, né? E eu vivi nesse período tocando em algumas bandas, fui convidado para grandes trabalhos. Eu, com 15 anos, toquei com Marco Monteiro, toquei na Banda Nova, que era uma banda muito conhecida aqui. Toquei numa banda chamada Marca Registrada, que também na época era uma banda bastante conhecida. Inclusive, gravei disco com eles, na época tinha 15 anos. E quando a gente é jovem, nesse período, parece muito tempo. De 12 a 18 anos, quando a gente é jovem, isso parece décadas, sabe? Porque é muito aprendizado, né? A gente absorve muita coisa nesse período. E quando chegou aos 18 anos, minha cabeça já estava mudando, já tinha experimentado vários trabalhos musicais, eu já estava tocando percussão profissionalmente, já estava sendo requisitado e tal, mas eu sempre fui muito inquieto, então eu achava que eu precisava dar outros passos, né? Eu fiz vestibular para música, né, em 2001,
E entrei. Tinha 19 anos de idade, não é? Tinha 19, é. Tinha 19 anos. Eu entrei. Eu já não sei nem fazer conta, né, da minha idade, mas eu acho que tinha 19 anos. Aí eu entrei na UEPA. Quando eu entrei na UEPA, foi um choque, assim, para mim, choque bom. Porque eu entendi as várias possibilidades que a música tem, os vários caminhos, as várias ramificações que a música tem. Conheci gente de banda sinfônica, gente que tocava na igreja, gente do chorinho, gente do metal, gente de vários gêneros musicais que eu não circulava, porque não era meu meio. E na UEPA eu consegui conhecer essas pessoas. Sem falar dos professores também, com a vivência deles. Quando eu entrei, ainda era o curso de Educação Artística, Habilitação e Música. Era um curso que já era muito voltado para a música, né? O curso que já estava migrando para virar licenciatura em música, mas quando eu entrei ainda era Educação Artística, Habilitação em Música. E lá minha cabeça mudou, sabe? Comprei um cavaquinho na época, sabe? Conheci o pessoal que tocava chorinho, me interessei, comecei a querer aprender bandolim, entrei aqui na IMUFPA. Era isso que eu ia comentar. Não só lá na UEPA, né? Você estudou, mas também aqui na IMUFPA. Né? Pois é, mas o que me puxou para cá, para a IMUFPA, foi a UEPA. Porque eu conheci músicos e professores daqui. Logo quando eu entrei, assim. E já me deu vontade de entrar aqui também. Eu já tinha participado de alguns trabalhos aqui, de umas oficinas que rolava, quando não era nem aqui ainda, era lá na José Bonifácio. Que fazia era o Alci Meirelles, o Pardal, o Alci Meirelles e o Pardal. Eles faziam um sábado, um aulão de música pra galera e tal. E eu ia lá, era muito bacana, eu acho que foi o meu primeiro contato, assim, isso antes de entrar na UEPA, né? Primeiro contato com leitura, com teoria, que eu ia ter que aprender para entrar na UEPA, né? E foi muito bacana. Quando eu era... e sem falar... na época que eu estudava, já fazia o ensino médio, a minha namorada na época, que depois agora é minha ex-mulher, que é mãe dos meus 2 filhos, ela estudava na IMUFPA. A gente era jovem e tal, ela estudava piano, e depois, quando entrou no terceiro ano do ensino médio, ela não podia acompanhar as aulas direto, né, porque era muito puxado no colégio, e ela mudou para o violoncelo, a convite do Áureo. O Áureo convidou ela para participar. Eu me lembro que eu ia buscá-la lá no SAM, que a gente chamava de SAM, né, que era lá na Cinema de Passo. E o Áureo uma vez falou: tu toca? Aí eu falei: eu toco, tô aprendendo violão e tal. Aí ele: bora tocar violoncelo. E eu fiquei estudando violoncelo de ouvinte, que eu ia buscar a minha namorada na época. E ele falou: vem estudar aqui também. Aí eu já chegava cedo, né, só buscar, e ficava lá. Foi muito bacana também. Até hoje eu falo com o pessoal, foi muito incentivador, assim, porque eu tive contato com partitura, eram partituras simples, era brilha estrelinha, era, sabe, aquele método Suzuki, e eu conseguia aprender a ler um pouquinho ali, já tocando. Sim, você conseguiu concluir, porque eu estou sabendo de uma novidade, que você voltou a estudar na UEPA. Isso. Então, e eu sei também que nesse tempo você tinha muitos trabalhos, né? Então, eu não sei se você conseguiu concluir ou teve que parar devido aos seus trabalhos, está voltando agora. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, quando eu entrei na UEPA, com toda essa empolgação de coisas, me lembro que abriu inscrição para uma bolsa de iniciação científica para pesquisar algum tema. Eu já estava muito de olho na guitarrada, né? Já estava tentando pesquisar ali, aprender, só que na época não tinha nada, só existia um trabalho de pesquisa que era o TCC do Pio Lobato. E nessa época eu entrei, comecei a pesquisar, a gente conseguiu passar lá na bolsa, e a gente começou a pesquisar guitarrada, assim. Aí eu comecei a entender, comecei a conhecer os mestres, comecei a entender o processo, como é que eles faziam música, o que é que inspirava e tal. E por causa disso, virou uma banda. Eu comecei a gravar algumas ideias que
que aquela pesquisa me atiçava, assim, comecei a gravar. E aquilo foi virando um repertório meu, assim, umas músicas autorais. E eu levei na rádio, gravei, assim, uma gravação meio caseira, levei na rádio e a rádio começou a tocar. Aí meio que me intimaram para ir tocar lá no programa da rádio, mas não tinha banda, que eu já tinha dado o nome de banda Lacopunha, mesmo não existindo a banda. E eu tive que montar uma banda com meus amigos da UEPA, na época. E a gente fez esse show na rádio, começou a viajar. Eu me lembro que por 3 meses a gente já estava ficando em Recife, depois Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí quando a gente já estava para a Alemanha, eu estava viajando o Brasil todo, viajando para os Estados Unidos. E aquilo me empolgou muito. O resto da banda até conseguiu conciliar. Mas eu, muito inquieto, muito intenso assim, nessas coisas, eu acabei meio que deixando para depois, deixando ainda para depois, deixando para nunca, né? Porque eu achava que eu nunca ia voltar mais para a UEFA. E ficou essa lacuna, assim, esse vazio, muita gente achando que eu já tinha terminado. E eu, sei lá, continuando meu trabalho, fazendo pesquisas e tal. Algumas pesquisas até da UEPA me procurando e tal para me entrevistar. E um amigo meu que tinha passado comigo em 2001, que agora está fazendo doutorado, ele todo ano me falava, volta para a UEPA, cara, volta para a UEPA. Ah, o curso mudou, está muito mais dinâmico, está mais musical, não sei o quê. E eu resolvi agora voltar, fiz a prova, deu tudo certo. No ano de 2024, não foi? Foi. O vestibular para 2025, né? A gente faz 2024. E deu tudo certo, passei. E tá acontecendo a mesma coisa na minha cabeça que aconteceu da outra vez. Assim, muita coisa, muitas ideias, gente nova também que estou conhecendo, novos trabalhos, mas agora eu não vou mais abandonar. Agora eu vou finalizar. Eu sempre digo, a idade é só um número. É verdade. É tarde para começar. Nunca é tarde. Eu acho que tem isso que fala, né? Nunca é tarde para começar ou para recomeçar. Mas às vezes, tarde é até melhor, porque no meu caso está sendo melhor. Eu acho que minha cabeça está melhor. Eu tenho, como é que fala, mais autonomia na minha vida, nos meus projetos. Na época era muito difícil, na época eu morava muito longe da UERJ. E como eu comecei a tocar desde novo, era muito assim, ó, te vira, entendeu? E as coisas que eu tinha, eram coisas que eu tinha que me virar. Se eu comprei meu primeiro computador, eu já tinha saído da UERJ. Eu comprei meu primeiro computador. Em uma dessas viagens que eu fui fazer para tocar, eu trouxe meu primeiro computador. Não era simples assim na época de fazer, até para instalar um programa de música, para imprimir alguma coisa. Eu passava batida e na verdade estava tendo que tocar também. O dinheiro que eu pegava, eu comprava instrumentos, sabe? Eu estava a fim de comprar minhas ferramentas de trabalho na época, né? Para poder trabalhar. E hoje eu acho que eu tenho uma cabeça muito melhor. Hoje eu consigo me organizar melhor. Eu sei a hora de... Antigamente eu ficava gravando ou ensaiando, virava madrugada, não dormia. E hoje não, eu já sei a hora de parar. Porque, olha, eu tenho que parar porque amanhã eu não vou render direito. Tal. Hoje, por exemplo, eu vim gravar aqui, geralmente eu fico até bem tarde. Ontem não, falei, não, vou acabar mais cedo, senão vai ser ruim de eu estar bem amanhã. Então acho que às vezes, quando a gente está mais velho, né? A gente consegue raciocinar melhor e organizar melhor nosso tempo e as coisas que a gente quer aprender, né? Posso te pedir uma coisa? Você pode dar um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo, alunos, pessoas que estão iniciando na música agora, ou às vezes aquelas pessoas que já estão achando que já estão numa idade que não tem mais tempo para nada e não estão querendo também recomeçar. Se puder falar alguma coisinha, bem breve, um recadinho. Falo, agora não sei, vou falar para cá. Eu acho que você que está interessado por música, que está mergulhando na música, que está se empolgando com música,
Primeiro eu digo que a música é uma coisa muito boa, assim. Eu acho que ela ocupa a nossa cabeça, as nossas ideias com coisas bem saudáveis, né? Mas a música, ela não é uma coisa assim, apenas essa energia, essa coisa pairando no ar. Ela é uma ciência, então a gente tem que estudar, a gente tem que tentar pesquisar sobre a música, compreender o que a gente toca, conhecer novas linguagens musicais, tentar vivenciar melhor a música. E isso não tem idade para se fazer, sabe? Eu, eu trabalho com amigos, músicos que já estão na música há muito tempo, alguns com mais de 60 anos e tal, e todos muito empolgados com a música, porque a música ela é uma coisa que às vezes é diferente do esporte, né? Porque o esporte, às vezes, a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo o rendimento, vai não sei o que, e acaba ficando um pouco escorada. A música não. A música é um alimento, eu acho que até o fim da vida da pessoa, a pessoa pode estar se nutrindo dele. Então, eu falo isso. Estudem música, a música é bom. Eu tenho uma filha de 12 anos, a minha filha mais nova, e ela estuda música. Eu adoro ver ela ocupada com música, sabe? Quando eu vejo ela ocupada com música, eu sei que ali é um tempinho que eu não estou pensando se ela vai ganhar dinheiro com música ou não. Eu só estou vendo que ela está ocupada com Mas música. ela tá estudando, né? Ela não Sim, tá, não. sei lá, ocupada às vezes com, com coisas que ela nem deveria ter acesso, entendeu? Então ela tá ali na música. Eu acho que a música é uma coisa que para todos nós faz bem. Me fazendo muito bem voltar para a universidade, voltar para esse meio aqui, assim, de estar falando sobre música, de estar entendendo a cabeça de outras pessoas. Eu acho que é um jeito de a gente se atualizar e da gente também ir meio se curando, assim, sabe? Que a música ela cura a alma mesmo, assim. Não é uma coisa mágica, é uma coisa mesmo dos hormônios, da química que a música causa no nosso corpo. E eu acho que eu incentivo qualquer um, não precisa querer ser profissional ou nada, eu acho que todo mundo tem que se envolver com música um pouquinho. Sim. Incrível. Félix, muito obrigado pela sua resposta, pela sua orientação. A todo mundo que quer começar esse mundo da música, a gente te agradece demais na Inúnida e no UFPA. Eu que agradeço. E você, telespectador, não saia daí. Vamos para o nosso próximo episódio agora. Muito obrigado pela sua visualização.